Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Mais uma vez, estamos aqui para partilharmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, e hoje é sexta-feira, dia 4 de março. O Evangelho de hoje está em Mateus 9, de 14 a 15. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha, buscai o bem, não o mal, pois assim vivereis. Então o Senhor, nosso Deus, convosco estará. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, ele está junto com os discípulos, ensinando tudo aquilo que os discípulos precisam saber para quando o Senhor cumprir essa etapa da sua missão aqui na Terra, aí eles estarem preparados, para continuar a missão quando o Senhor Jesus ressuscitar e subir aos céus. Então eles precisam estar preparados. Jesus, ele está presente com os discípulos, então o Senhor, ele não vê a necessidade desse jejum, O noivo está presente, então os amigos, eles não precisam jejuar, Por mais que a missão é um pouco complicada, Ela vai ficar mais difícil para frente, mas a missão é um pouco complicada, mas ali dá para eles seguirem, Seguirem o Senhor Jesus nos ensinamentos e tudo mais. Mas vai chegar um dia em que a missão vai ficar mais difícil e aí é preciso intensificar o jejum e a oração, porque tem certas situações que nós só podemos vencer através do jejum e da oração. Então, quando a situação ficar difícil, quando a situação ficar preta, que você olha para os lados e não vê uma solução, é esse momento que nós temos que colocar o joelho no chão e rezar, jejuar, entregar nas mãos de Deus, porque para Deus tudo é possível. Nosso Deus é o Deus do impossível. Tem muitas coisas que nós podemos fazer, mas muitas coisas que nós não podemos fazer. E aquilo que nós não podemos fazer, nós temos que entregar na mão de Deus, de quem pode fazer. Então que possamos ter uma vida de oração e de jejum para aqueles que podem fazer o jejum, que possamos ter uma vida de jejum, oração, sempre entregando ao Senhor, as nossas dificuldades, aquilo que nós não podemos realizar, aquilo que somente Deus pode realizar. Tudo tem que ter um propósito. Se nós oramos, se nós jejuamos, tem que ter um propósito. Não pode ser simplesmente para cumprir uma tradição, porque muitas pessoas na Quaresma, na Semana Santa, fazem tudo isso por tradição, porque veio do meu bisavô, do meu avô, dos meus pais, porque veio por tradição. Muitas pessoas fazem por tradição e não tem um propósito. Nós temos que ter um propósito com o nosso jejum e com a nossa oração. Se você pode fazer o jejum, aquelas pessoas que não podem, então não tem como fazer. Mas nós não podemos obrigar as pessoas a fazer aquilo que nós mesmos não fazemos, Então, os que podem fazer o jejum, façam e orem muito para que o Senhor, Deus do impossível, Jesus Cristo, possa agir fortemente na nossa vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.